Alô, pessoal, amigos e minhas amigas, estamos juntos aqui no nosso pós-jogo na 28ª rodada aqui do Conversa de Torcedor, falando aqui dos jogos que aconteceram aí entre os cariocas. No clássico entre Botafogo e Flamengo, deu o Flamengo, né, do jogo aí que o Flamengo conseguiu aí ganhar de 3-0 contra o Botafogo. Já o Vasco que ganhou com um homem a menos, conseguiu uma vitória importante pelo placar de 2-0. E também o Fluminense de um jogo sofrido, né, cara? Um jogo sofrido, sofrido mesmo, né? No jogo contra o Juventude, e que o Thiago Silva fez o gol que salvou a equipe do vexame de empatar contra o Juventude, que é o penúltimo colocado na competição, e a equipe do Luiz do Beldia conseguindo aí uma grande vitória, ou melhor dizendo, uma vitória, né, que principalmente o torcedor do Fluminense, né, vibrou pelo resultado, mas pelo futebol que apresentou, foi ruim dentro de campo no Maracanã. Mas vamos falar aqui desses jogos aí, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixar aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho. E acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas, vale a pena conferir as nossas informações aí do futebol carioca e também da seleção brasileira. E às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, com o YouTube do Conversas de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, pela Rádio Net, e também acompanhando pelas redes sociais o esporte e o futebol com informação e opinião para você, tá bom? Vamos falar aqui primeiramente sobre esse jogo do Flamengo e Botafogo, porque Flamengo, né, com o brilho do Pedro, dominando as ações contra o Botafogo e vencendo no clássico no Newton Santos. E também nessa situação aí de agora, mais uma vez aí, né, o time do Flamengo que nos últimos 11 duelos dentro do Engenhão, na casa do Botafogo, ganhou as 10, né? E isso é, consolida muito mais nesse clássico, com os gols aí do Pedro, do Luiz Araújo e do Plata, um domínio rubro-negro. Já a equipe do Botafogo, que está com 43 pontos ganhos, na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, 6 pontos a menos do que o Mirassol, que é o primeiro do G4. Vai ser aí difícil de tentar, né, conseguir retomar essas situações aí de vaga direta da Libertadores da América. Então está sendo muito perigoso para a equipe do Botafogo e principalmente aí, né, tentar conseguir as vitórias na próxima partida. Então vamos falar aqui nas próximas partidas, melhor dizendo aí, do Campeonato Brasileiro, que vai tentar aí conseguir uns resultados positivos a equipe alvinegra do Botafogo. Vamos falar aqui sobre esse jogo aí do primeiro tempo, que as duas equipes proporcionaram de um jogo agitado e equilibrado no primeiro tempo. A equipe do Flamengo tendo a maior posse de bola, os alvinegros levando perigo aí em transições rápidas, com, com as duas jogadas que teve aí com o Arthur Cabral e também com o Santos Rodrigues. Quando a equipe botafoguense era melhor no jogo, em tese, isso aí, nas jogadas rápidas, a equipe rubro-negra abriu a contagem, né, de um Arrascaeta desequilibrando a marcação do Botafogo, rolando para o Pedro para fazer 1-0, né, batendo de chapa no cantinho esquerdo do goleiro Léo Link para fazer 1-0. E no segundo tempo, é, não se repetiu essa igualdade, essa igualdade no primeiro tempo, não. A equipe do Flamengo passou a dominar as ações, controlando a partida e também ser pouco ameaçado na partida do segundo tempo. E isso se soma à letalidade que teve na frente, muito por causa do talento que teve ali, certo? Principalmente do Pedro, que teve com a participação do segundo gol. De uma boa jogada do Cebolinha, Pedro recebeu na meia-lua, rolando na direita, passando aí o Luiz Araújo, que escorou para o fundo das redes. E o Botafogo abaixou a guarda, né, no segundo gol e pouco ameaçou o Flamengo. E a equipe rubro-negra conseguiu fazer o terceiro com o Carrascal cruzando na cabeça do Prata pelo lado direito para fazer os 3-0. Então o Flamengo conseguiu um resultado muito importante nesta rodada número 28, na caça do Palmeiras, que está na liderança do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo conseguindo uma grande vitória diante do Botafogo, diante de um Botafogo que, pelas perspectivas, né, de dúvidas e também de incógnita nesse campeonato nacional, que tendo aí
algumas oscilações no Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo conseguindo aí a vitória importante nesta rodada de número 28 do campeonato. E vamos falar agora sobre o jogo entre Vasco da Gama e Fortaleza. Com um jogador a menos, a equipe Cruz Maltina conseguiu uma brilhante vitória, né? Uma brilhante vitória diante do Fortaleza. Está na nona colocação do Campeonato Brasileiro, a equipe do time do técnico Fernando Diniz, com 36 pontos ganhos. O time do Fortaleza é o penúltimo, com 24 pontos ganhos. Então, a equipe do Fernando Diniz conseguindo uma grande vitória com um jogador a menos, né? Aos 39 da primeira etapa, tivemos aí o Hugo Moura levando aí o cartão vermelho, com a entrada, devido à entrada em cima do jogador Guzmán. E aí a vitória apareceu aí com os gols de Ryan e Davi para fazer os 2-0. E no primeiro tempo, falando aqui, que trouxe emoções nos primeiros minutos, mas seguiu morno até os 38 minutos do primeiro tempo com essa entrada do Hugo Moura em cima do Guzmán, né? Quando teve a expulsão do jogador do Vasco, a situação, né? Parecia se tornar complicada para a equipe carioca, para a equipe do Vasco, né? Com um jogador a menos, mas o Ryan apareceu para decidir numa rara oportunidade, clara nesse período tempo, já nos acréscimos, né? E o atacante aproveitou um contra-ataque rápido, ganhou na corrida em cima do zagueiro Kusevich e invadiu a área para chutar cruzado para abrir a contagem no Castelão. E o Fortaleza teve a chance de marcar o gol logo no início da partida com o Breno Lopes, né? Cara a cara com o goleiro Léo Jardim, chutou em cima do goleiro. Depois a equipe mandante encontrou bastante as dificuldades de passar pela defesa do Vasco, né? E mesmo com um jogador a mais, levou pouco perigo à meta adversária, a meta Cruz Maltina. E na segunda etapa, o Fortaleza voltou com tudo para tentar conseguir o empate. Empilhou as chances, mas esbarrou em uma atuação excepcional do goleiro Léo Jardim, personagem principal para segurar essa vantagem do Vasco, mesmo com a forte pressão que teve a equipe do time do Fortaleza. E o Breno Lopes teve 3 finalizações em menos de 10 minutos. Ávila e o Moisés também tiveram boas oportunidades. O Barreiro também quase marcou de bicicleta. O Mancuso teve a chance cara a cara, mas todos pararam nas defesas do goleiro Léo Jardim. E o Vasco se segurava como podia, né? Também aí com um dos poucos ataques que teve na segunda etapa, conectado, né? Inclusive, chegando ao gol aí aos 36. O Matheus França esticou a bola na direita para o Puma Rodrigues, que cruzou para a área. O Breno desviou para frente e sobrou para o Davi para fazer os 2-0, né? Emendando de primeira para fazer os 2-0. Um resultado importantíssimo na equipe do Vasco. No final, vitória heróica no Castelão. Aí teve a confusão do final da partida, que teve aí a expulsão do Barreiro de um lado, tentando aí brigar com todo mundo, enfim. A equipe do Vasco conseguiu uma vitória depois de 22 anos sem vencer o Fortaleza no Castelão, inclusive, desde 28 de junho de 2013, que a equipe não conseguiu uma vitória. E a última vitória, lógico, com o gol do Marcelinho Carioca pelo placar de 1-0 contra o Fortaleza no Castelão. Então, o Vasco tentando conseguir aí os voos altos em busca de uma vaga na Copa Libertadores da América. Será que vai dar? Então, meus amigos, vamos falar agora sobre o Fluminense que entrou em campo na quinta-feira contra o Juventude, meus amigos. E que jogo foi esse, hein? Que jogo foi esse, meus amigos? Um jogo sofrido, de um jogo aí que o Thiago Silva fez o gol da vitória, né, contra o Juventude. Que coisa, né? Uma vitória sofrida nos acréscimos para conseguir uma vitória. Mas o jogo não foi lá nessas coisas, não, porque foi de um gol salvador do Thiago Silva de um jogo de poucas inspirações nas equipes. Então, a equipe gaúcha reclama da arbitragem. Então, a equipe do time do técnico Luiz Ubeldia, que teve aí o salvador da pátria, né, o Thiago Silva fazendo gol de bicicleta, né, para fazer 1-0, né, com uma partida bastante abarrada, com um nível técnico muito baixo. Sobraram erros, faltando inspiração para os dois lados. E ao longo dos 90 minutos, a equipe gaúcha foi um pouco mais perigosa, mas parou na trave e nas defesas do Fábio. Já na equipe do time do Fluminense, teve aí as chances, mas né, teve erros, né, nas finalizações. No final, o time do Carpini, da equipe do Juventude, ficou na bronca com a punição
do Jandrei por demora na saída de bola antes do lance do gol da equipe do Fluminense, reclamando bastante da arbitragem. E a regra diz que se o goleiro tem até 8 segundos para repor a saída de jogo, Jandrei ficou 10 segundos com a bola, né, de jogo, né? E o árbitro marcou escanteio que originou o lance do gol do Fluminense. E com o resultado, o Fluminense subiu mais um degrau, né? 41 pontos ganhos, encurtando a distância aí para o G6, né? Sétimo colocado na competição. E o Juventude, vindo aí a situação na tabela se complicar, ainda mais perdendo as chances de somar pontos para tentar sair do Z4. Então, falando do primeiro tempo, de um primeiro tempo de pouquíssima. E vamos falar aqui do primeiro tempo de pouca criatividade no Maracanã, né? A equipe do Juventude foi superior dentro de sua estratégia de marcar forte e aproveitar as rápidas escapadas, enquanto o Fluminense buscou e não encontrou um melhor caminho para chegar ao gol do Jandrei. E logo nos primeiros minutos, a equipe de Caxias do Sul teve duas chances claras em chute de Gilberto e também na cabeçada do Talhari, né? E o tricolor detinha, né, a maior e o tricolor detinha a maior parte de bola e, e tentava trabalhar, estudava os espaços, mas era lento demais na tomada de decisões. Assim, resumiu a sua estratégia de jogadas pelos lados e lançamentos na área, quase sempre parando bem na defesa, né, do Juventude, muito bem fechada. E perto do final do primeiro tempo, né, o Mandaca, que recebeu um bom passe na área, né, teve a chance clara de fazer o gol, mas o Fábio interveio na jogada e conseguiu fazer defesa em dois tempos. Já na segunda etapa, o cenário de pouca qualidade técnica persistiu na segunda etapa, com poucas jogadas trabalhadas e muitos chutões. E o Fluminense melhorou um pouco com a entrada do John Kennedy. E o jovem atacante se movimentou bastante, também levando perigo em boa jogada individual. E o Juventude também recuperou o fôlego com as mudanças, sobretudo do Giovani, que acertou a trave no segundo tempo. E o jogo se resolveu, contudo, nos acréscimos devido às muitas paradas do segundo tempo, também do árbitro indicar 8 minutos de acréscimo, e no último minuto, o Jandrei demorou mais de 8 segundos, né, para repor, né, para fazer saída de bola com as mãos, e foi punido com escanteio. E para o Fluminense, é claro, nos minutos finais, a cobrança deu início à jogada que resultou o gol tricolor. O Riquelme lançou na ponta direita, né, foi lançado aí pela ponta direita na área, cruzou, e o Thiago Silva de bicicleta para fazer o gol da vitória sofrida do tricolor, né, balançando a rede do Jandrei. E os jogadores da equipe gaúcha reclamaram sobre isso depois do jogo. E diante de clima tenso, o árbitro encerrou o jogo assim, antes do final, um pouco antes do final, garantindo a vitória. E diante de clima tenso, o árbitro encerrou a partida, né? E um pouco antes do fim, a equipe do Fluminense, 41 pontos ganhos, mais uma vez aí de uma vitória importante e não conseguindo jogar bem, infelizmente, não jogando bem. Assim, tecnicamente, um pouco abaixo, mas o Thiago Silva fez o gol da vitória, 41 pontos ganhos na classificação, a equipe do time do tricolor do técnico Luiz Zubeldia. E teremos aqui os jogos nessa rodada para as equipes do Rio de Janeiro, que teremos aqui os jogos importantes, jogos importantíssimos nos confrontos que vão acontecer neste domingo e também de segunda-feira, porque teremos aqui o clássico entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã, domingo às 4 horas da tarde. Também teremos aqui Ceará e Botafogo no Castelão, 18h30. E na segunda-feira, Vasco e Fluminense também no Maracanã, às 9h30, ou melhor dizendo, 7h30 da noite, horário de Brasília. Esse jogo que vai acontecer no Maracanã, Vasco e Fluminense no Maracanã, com o mando de campo do Vasco da Gama, na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? E esse foi mais um pós-jogo de hoje, na rodada número 28 do Campeonato Nacional. Muito obrigado pela companhia de sempre. Mais um pós-jogo. Se inscreva no canal do YouTube e compartilhe nossos vídeos, e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal. Também fortalece o nosso trabalho, e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, vale a pena conferir, 18 horas, terças e quintas-feiras, no YouTube do Conversa de Torcedor, e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo com vocês, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. No YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioinsc.com, também pela Rádio Net, e também
acompanhando de tudo que está acontecendo no futebol e no esporte, com muita opinião e com informação para vocês. Muito obrigado a todos pela companhia. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu, galera!